Mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9h mais 36 minutos. Um bom dia para você. Quinta-feira, dia 19, 18. Olha, eu estou perdendo as datas aqui de uma forma espetacular. Dia 18 de agosto de 2022. Hoje, né, antes de mandar um bom dia, vamos fazer uma selfie? Né, aqui, tem que fazer uma selfie, né? Ao vivo a gente faz a selfie. Enquanto você está fazendo a selfie, falar para vocês, pessoal, acessem também o portal TPC Notícias, www.todosporcubatão.com. Isso, eu vou abrir aqui. Acessa lá que sempre tem bastante selfie aqui. Vamos lá, enquanto isso eu estou falando aqui para vocês e o Márcio está fazendo uma gravação lá. Vamos fazer a selfie aqui, dá um oi aqui, boa, vambora. Maravilha, vamos colocar no WhatsApp? Coloca no WhatsApp e manda para mim poder eu compartilhar. Tá aqui o meu story. Mais uma quinta-feira, quero agradecer a oportunidade, o Márcio sempre permite que a gente... Claro, bom dia, pode começar o bom dia. Que nós estejamos aqui para poder falar com vocês. Agradecer também a Maria Clara, que é o nosso background aqui, ela que faz a coisa funcionar. Sem ela, isso não seria possível. O Márcio é só um pequeno detalhe aqui. Pequeno detalhe, nós estamos aqui apenas por detalhe. E agradecer você que sempre nos dá audiência, sempre acompanha o nosso conteúdo, né? A gente tem soltado alguns cortes com algumas coisas que é para fazer você pode gostar mais. Você está falando bem, André. Tô falando bem? Tô. Tá falando bem. Então, ó, isso. Acesse também. Pode colocar os dois na tela, Maria Clara. Pode colocar os dois na tela, que ele tá falando bem. Olha lá a Maria Clara. Olha lá, isso, olha lá. Tá vendo a Maria Clara lá? Olha lá, tá vendo? Acessa também radiovirtual.com para poder ver todo o nosso conteúdo. Tá no YouTube, né, Márcio? Tá no site. Tá no YouTube e no site. Já tá lá, acabamos de postar aqui. Estão enviando ali. Maravilha. Ao vivo, né? 9h34, ao vivo. Ao vivo de verdade, ó, gente. Ó, vou olhar aqui no meu relógio, ó, são 9, o meu é 9h36, tá? Aqui já tá 9h38. 38, então. Você vê que a gente ali. tá... Vamos começar alinhadinho, tá alinhadinho. Um bom dia para você, um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Seja bem-vindo sempre à tecnologia, serviço da informação. Para quem está aniversariando neste dia, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida sempre. Maravilha. André, bora. Bom dia. Maria Clara, bom dia. É interessante, assim, tem vários grupos, eu fico observando as pessoas, né, e como elas se relacionam com essa questão da internet. E o WhatsApp, na verdade, parece que é a sala de casa de todo mundo, né? Uma sala de encontro de todo mundo, né? Ah, sim. E aí começa todo mundo desejando um bom dia no início do grupo, e depois do almoço é um quebra-pau danado, são as discussões, e agora no período político, o cara posta do seu candidato, o outro vem posta do dele, critica do outro, é uma maravilha, mas tudo democrático, né? Claro, tudo sempre, democrático. Democracia, sempre. Mas o bom de começar o dia é ver as mensagens falando da espiritualidade, né? Isso é muito bom, não esqueça. Primeiro de tudo, a espiritualidade. Vamos às matérias deste dia, desta quinta-feira. Vamos lá, dia 18 de agosto de 2022. Onda de calor, essa você vai dar risada. Onda de calor na China eleva o preço. Então, o calor está implicando na redução de produção de ovos na China. Isso vai impactar o mercado. Pô, mas eu não vou comentar isso aí não. Tesouro dos Estados Unidos monitora a ligação entre traficantes e mineração ilegal de ouro na Amazônia. A Amazônia é um local, a gente tem problema, né, de monitoramento.
Se eu não me engano, são mais de 17 mil quilômetros de fronteira, né? É uma Então, coisa ali bem... É preciso observar isso e... Lembrando que a Amazônia tem no Brasil e também nos outros países aí fronteiriços. É, né? eu não sei se eu errei na numeração, mas eu sei que é uma fronteira gigantesca. A floresta amazônica. E a floresta, entendeu? Então, ela tem fronteiriça ali. Precisamos melhorar. Você lembra, tinha um projeto Sivan na época de Fernando Henrique Cardoso, tinha toda uma situação que tem que, que tem que cuidar dessa questão dessa calha, né? Porque você percebe, olha, a Amazônia ela é rica em muita coisa, né? Muita coisa. Se tá vindo gente de fora poder pegar ouro aqui, por que esse ouro não pode ser nosso? E por que conseguem entrar e fazer tudo isso? Há uma conivência aí, né? Precisa-se ter investimento. De repente, isso. Eu lembro quando o vice-presidente entrou para apagar incêndio na Amazônia, mas entrou todo mundo armado de fuzil, punho e tudo mais, né? Para apagar o incêndio. Ou seja, sabia o que eu ia encontrar lá, né? Então, lógico. Dá para... Anvisa recolhe sorvetes da marca 10. É isso? Essa é a pronúncia. Por possível substância tóxica. É um recall aí de sorvetes. E logo mais vamos ter mais em busca de seus direitos, decide entrar. José Luiz Cultrale morre em Londres, o dono da gigante mundial Cultrale, por causas naturais. Não tem a idade dele não, né? Não. Deve ser. Zera para a importação de airbags para motociclistas. E a Argentina busca reforçar a reivindicação sobre as Ilhas Malvinas. Olha essa situação da Ucrânia, União Soviética. Tem um secretário especial só para essa questão das Malvinas que está caminhando aí, né, pelos países na América Latina, buscando apoio para essa questão dessa discussão das Malvinas. A Argentina está com problemas mais palpáveis, né, para cuidar, né? Então, tem uma inflação galopante, uma situação aí que já os agricultores fazendo greve. Uma cortina de fumaça. A situação totalmente desfavorável ao peso, né? O real em relação ao peso. Outro dia a gente noticiou que o sujeito encontrou $75 mil no lixão. E o pessoal falou que era uma fortuna. Para a conversão nossa aqui, em torno de R$350 mil. Não é ruim não, muito pelo contrário, é um bom dinheiro. Só que para eles lá, isso, o preço, o dólar é 0,07 qualquer coisa. Então é totalmente absurdo a distância, né? É quase uns 10 milhões essa brincadeira aí, né? Muito mais, porque 0,0 qualquer coisa, então você imagina, é muita grana. Então deles é muita grana, para você ter uma ideia. Essa questão do câmbio, né? Você imagina para quem exporta ou para quem importa. Então, ele podia emprestar para o governo, né? Então, o governo. Bom, quem perdeu é que está naquela situação, né? Bom. 75. Tá vendo só aqui? Bom, você pode usar o microfone aí para falar, né? Dá a informação para a gente, por favor. Como é que é? José Luiz Cultrale morreu aos 75 anos de idade. 75 anos de idade. O dono da Cultrale, que todo mundo vê ali, em Santos, no Porto de Santos tem. Ele é a primeira geração? Eu acredito que sim. Por falar em Santos, tanto o trânsito para chegar em Santos, quanto o trânsito para ir em direção a São Paulo estavam complicados nesta manhã. Em Santos, devido a um acidente ali próximo à rodoviária. Um acidente feio ali próximo à rodoviária. E já estava parando o trânsito por volta de 8 horas da manhã. O trânsito já estava parando na Anchieta. Vixe. Na Anchieta, o acidente feio ali. E o trânsito na Anchieta devido à lentidão. Como a gente sabe que o volume de carros chegando em Santos de manhã é muito grande, assim como o volume saindo, né? E no sentido São Paulo, devido ao trânsito, o intenso trânsito, até chegar a alça ali do acesso para Cubatão, ou para quem vai para o Guarujá, também já se tinha fila já na altura da Vila São José, sentido São Paulo. Então, eu acredito que agora já deve ter normalizado, mas pela manhã o pessoal enfrentou problemas nesta quinta-feira. Vamos às matérias desta manhã? Caramba, estou me posicionando aqui. Vamos às matérias desta manhã. Caixa anuncia resultados do segundo do ano. A Caixa quinta-feira, às 10 horas daqui a pouco, né? Horário de Brasília, o anúncio dos resultados do segundo trimestre de 2022.
A apresentação do balanço será conduzida pelo vice-presidente de Finanças e Controladoria do Banco, Rafael Moraes, e poderá ser acompanhada na íntegra no canal do banco no YouTube ou no via web. A Caixa teve um diretor que cometeu suicídio dentro das instalações, teve um escândalo envolvendo tanto o presidente como o diretor, e agora ela vem mostrar o balanço do primeiro trimestre de 2022. Como é que tava, né? Como é que tá, né? Foi aberto aí para suposições, para se buscar, para quem quer questionamentos e tudo mais, né? Mas eu acredito que isso possa ser pós-demonstrativo. Então, a partir das 10 horas da manhã, começa a apresentação do trimestre, do segundo trimestre da Caixa Econômica Federal. São muitos números, né? Muitos números. Ele tem que se acompanhar aí. Ele vai ter que mostrar aí questão de financiamentos concedidos, movimentação de fundo de garantia, PIS, PASEP, né? Muita coisa aí, viu? Quem é correntista, os empréstimos, toda essa linha de crédito, né? E o que deveria ser mais barato, né? Chegar com mais acesso e menos dificuldades, principalmente para os pequenos empreendedores, né? A gente sempre bate nessa tecla, né, Márcio? A gente sempre fala da importância do micro empreendedor, né, o individual também, para poder ele ter acesso a crédito, né? É uma forma de incentivar. Porque na pandemia todo mundo seguiu para fazer alguma outra coisa para garantir o seu rendimento. Pós-pandemia a gente está enfrentando uma onda, né? A inflação, que tem a tendência de ter deflação, mas há um impacto muito grande. Aí o ouro branco leite chegando a R$7 o litro. Então a preocupação com tudo isso, né? E quando a gente fala do investimento, você tem que tirar o custo de algum lugar, né? E não dá para também tirar o escalpo de quem vai buscar o dinheiro no banco, né? Pagar aí 300% no ano não dá, né? A Selic está 12%, vai chegar coisa, tem essa dificuldade. Mas vamos aguardar os resultados da Caixa, né? Vamos lá, vamos pensar positivo. Vamos, positivo, saldo positivo. Vamos à próxima matéria desta manhã. Sim, eleições 2000. Começou a corrida? Começou a corrida. Foram mais foram 9 mil? Acho que como falamos ontem. 28 mil, né? 28 mil candidatos aí em todo o país. No país todo, 28 mil? Entre deputados estaduais, senadores, deputados federais, né? Deputados estaduais foram 1.030 e poucos. Olha. Né? Então é um número bem grande. Então o que acontece nessa situação? Algo destaque, a gente ontem falou a respeito da lentidão e do pouco tempo para que se faça uma análise quanto às candidaturas. O sujeito vai lá e registra a candidatura dele e aí ele segue o jogo. Se ele for impugnado, ele vai ter o direito a recurso e aí continua seguindo o jogo. Dependendo da situação, ele ainda consegue passar as eleições e o julgamento ser pós-eleições. O que acontece quando o sujeito é impugnado pós-eleições? Ele perde os votos, mandato, e dependendo do momento, ele não consegue nem assumir. Inclusive, nem só o mandato. Muitos não se elegem, mas depois são impugnados e todo mundo perde os votos. O partido, a legenda, perde os votos. Então, a gente está falando do sujeito querido, do candidato, do indivíduo ou da candidata, que tem o nome nas urnas, que consegue levar essa situação pós-eleição e aí tem um julgamento. Foi julgado improcedente, sua candidatura não pôde ser registrada. Os seus votos não são computados e o valor que você gastou, perdeu. Perdeu. Então, os seus votos não são computados, perdeu o teu partido, perdeu você, perdeu o teu eleitor. É um prejuízo muito grande. Perdeu o teu eleitor que votou e... Só o que acontece? É direito da pessoa participar. E a justiça tem que ser ágil. Muitas vezes, só para comentar, muitas vezes a dupla filiação já gera um problema. Então, mas olha, alguma coisa evoluiu. Vou te falar porque a gente acompanhou na última e alguma coisa evoluiu. Por exemplo, a dupla filiação. O que vale no sistema é a última. Então, a última automaticamente já cancela a anterior. Beleza, isso ficou bacana. Mas a gente tem problema nos prazos, Márcio. Problema sério. Ó, o prazo para você estar filiado no partido para concorrer por ele são 6 meses antes do pleito. Dá mais ou menos dia 29 ou 30 de março. Passou daí, você não pode mais mudar de partido. Legal. Durante esse período é que você começa a regimentar grupos, né? Na verdade, você já está fazendo campanha até antes, tem a pré-campanha. Mas o prazo para você fazer a última convenção, se eu não me engano, é dia 5 de agosto.
E os partidos deixam para o último minuto para poder fazer essa convenção partidária, que é quando você valida todos os candidatos. E o prazo para você registrar a candidatura, Márcio, é dia 15 de agosto, um dia antes, quando começa o processo eleitoral. Então o partido deixa para o último minuto para registrar a tua candidatura. Quando você registra, você fica lá no sistema lá como aguardando o julgamento, né? Tem que liberar o teu CNPJ. Depois que libera o CNPJ, você abre a conta partidária. Aí então você pode... Então se espera que esses dias até chegar o início de setembro são dias em que nebulosos, né? Então, mas muitas pessoas não têm o CNPJ, não pode abrir conta, você não perde pode pelo contratar. menos uma semana de campanha. Você não pode fazer nada. Perde. Você não pode movimentar nada, porque você precisa dar conta para movimentar. Exatamente. Se você não tiver a conta, porque você ganha o CNPJ e você corre para o banco e fala, olha, vou abrir a conta. Aí você abre a conta e você já deposita o dinheirinho para começar. Traz um documento e nós vamos estar dando entrada nisso. Aí o sistema tem que conversar para que você tenha a conta. Abriu a conta e você começa com os depósitos, de trabalhar, tudo isso. Alguns partidos são bem organizados, tanto que você vê que na meia-noite do dia 15 para o dia 16, deu meia-noite 1, já começa a propaganda e já tem o CNPJ do candidato. Isso mostra que esse já estava em processo de registro de candidatura bem antes. Já começou, tirou a convenção, já sabia quem estava, a documentação já estava pronta, já entrada e já segue. Só espera passar o prazo. Você já tem até... Porque é possível ter o CNPJ antes do dia 16 de agosto. Se você der entrada em tudo, antes. Toda a documentação. Por isso que ele estava falando que, por mim... você deveria diminuir o prazo das convenções. Porque o prazo é final e não inicial. E não inicial, isso. O prazo é final, porque você fez a convenção, tá tudo certo, dê a entrada. Aí alguns reclamam que nossa justiça ela acaba sendo lenta. Gente, são 28 mil processos para você julgar em 3, 4 dias. Não tem como, é humanamente quase que impossível. Aí tem né? a questão das certidões. Tudo bem que o presidente lá a sala da presidência são 150 e poucos metros quadrados, né? O presidente do Tribunal Federal não tem espaço, mas não dá para caber todo o processo lá dentro. Tamanho não é documento. Pegou bem porque tem documento pra caramba. Muito documento. Então tá essa a situação. E o que a gente acaba chegando, André, que a gente recebe de informações, A está impugnado, B está impugnado, C está impugnado. E, na verdade, está começando o jogo. Porque se você for consultar o candidato, está lá, aguardando o julgamento. A palavra julgamento, ela é ampla, né? Só que é uma ação administrativa. Também. Aí já começa, aí pega a foto do cara, põe embaixo, ó, justiça investigando, pedido de impugnação, porque aí tem mesmo. Aí o próprio Ministério Público pede. Quando a pessoa tem alguma pendência, né, de inelegibilidade, algum processo pendente, uma prestação de contas ainda que não foi resolvida. Condenações, a situação muitas vezes com o fisco, se não tiver em dia com as certidões com o fisco, né? Dupla filiação. E para quem é mandatário, quem já foi do executivo, exerceu algum cargo de responsabilidade no executivo, tem a questão também das contas, né? Sim. As contas que não estiverem aprovadas, os processos que estão tramitando na justiça, tudo isso para quem já foi prefeito, já foi governador, ou já foi de alguma forma, até deputado mesmo, que não prestou conta, acaba... Vereador que foi, por exemplo, um vereador que foi presidente de Câmara. De Câmara também tem essa situação. Tudo isso acaba levando a uma impugnação. No caso de quem já participou do executivo, o índice é muito maior, né? Porque a exposição é maior, dificilmente um prefeito escapa de no mínimo um processinho, né? Não tem como. Você entra. Esse é o ônus, viu, Márcio? Esse é o ônus de você se candidatar, porque você abre a sua vida, né? Você literalmente a gente fala de processo, porque muitas vezes, se você não atender o munícipe, isso vai gerar um processo. Opa! A questão, para você ter uma ideia, a questão de algumas candidaturas que foram impugnadas, né, e alguns mandatos que foram perdidos, o ato em si, você observava que era mais uma questão de trâmite legal, que se perdeu o trâmite, perdeu o prazo e acabou. Porque se você pula uma etapa de um processo licitatório, você prejudica alguém, Márcio. Se alguém reclamou do processo... Exato. Então... Você abre para todo mundo. Aí o rito pula algumas etapas, você prejudica alguém que não conseguiu se enquadrar porque você pulou uma etapa.
Outra coisa, se você não respeitar o edital, então, nossa senhora. Então, por que nós estamos comentando sobre isso? Porque alguns candidatos da região são ex-prefeitos e tem uma situação parecida. Inclusive, a gente estava conversando, André, a gente estava no bate-papo ontem e falávamos sobre a lei de responsabilidade. A lei de improbidade que a tá um pouco mais a lei de improbidade e que o Supremo já tinha definido alguma coisa, mas aí vai pro Senado. O STF é que é assim, né, Márcio? A legislação eleitoral, até fiz um resumo ontem, né, tava batendo um papo. Veja, as condições de elegibilidade estão no artigo 14 da Constituição Federal, né? Lá diz quais são os direitos que você tem para poder, os requisitos para você ser um candidato a alguma coisa. Então ser brasileiro, alistamento eleitoral, quer dizer, ter o título. Se você não tem um título, você não pode votar e nem ser votado. Então tem lá uns requisitos no artigo 14. O parágrafo 9º desse mesmo artigo, ele remete por uma lei complementar a questão das inelegibilidades. Aí a gente cai, olha como é confuso. Aí a gente cai na lei complementar 64/90, que é popularmente conhecida como a lei das inelegibilidades. Lá tem um rol super extenso, né, de se você cometer isso, cometer aquilo na prestação de contas, no exercício de um mandato ou posteriormente, é um monte de coisa. Mas ela ainda era bem branda. A maioria da galera conseguia escapar. Até 2010. Quando chegou em 2010, entrou a Lei 135, que é a considerada famosíssima Lei da Ficha Limpa. Essa lei veio e saiu apertando tudo, Márcio. Tudo que você possa imaginar de requisitos. E um dos principais que ficou famoso no país inteiro é a questão da condenação em segunda instância. Porque ele diz o seguinte: aquele que for condenado por sentença transitada em julgada ou condenado por órgão colegiado, se o seu processo começa lá na segunda instância e foi condenado, você está inelegível por 8 anos. Então isso pegou um monte de gente. Inclusive, o atual candidato foi pego aí, né? Eu tô falando do Lula, que é presidente, que tá sendo para presidente. Ele foi pego por essa lei da ficha limpa. Não só ele, uma galera inteira. E agora, em 2021, modificaram o entendimento sobre improbidade administrativa. Para você incorrer nesse crime, precisa comprovar o dolo. A intenção de cometer o crime? Exatamente. Aí eu te pergunto, você conhece algum político que teve intenção de cometer o ato de corrupção? Ninguém tem intenção de cometer nada, né? Então, se no processo ficar provado que você cometeu um ilícito, mas não por dolo e sim por culpa, você não fica inelegível. É difícil, né? Não, aí a gente entra no que você acabou de falar, né? Você erra uma canetada, você pula uma etapa, você, sei lá, em vez de mandar o processo para a secretaria 1 para passar para 2, 3, 4, você foi dar 1 direto para 5. Para 5, você Entendeu? deixou chegar um extremo para fazer um emergencial. Opa! Né? Tem toda essa situação. Tudo isso aí, né? aí se analisa a conduta, se houve dolo ou foi culpa. E o que o STF está julgando? É justamente se essa lei ela retroage os efeitos para beneficiar quem já foi condenado. Aí tá uma briga, Márcio. Tá uma briga. Porque a lei não retroage a prejuízo, ela só retroage a benefício. Exato. Por isso que quando teve a lei da ficha limpa em 2010, aqueles que já estavam sendo, né, em processo de condenação, eles não foram atingidos. Porque a lei não pode retroagir para prejudicar. Mas uma lei benéfica pode retroagir para Mas vai se fazer uma alteração dessa justamente num período eleitoral? Então, Márcio, é aí que a gente cai numa coisa complicada. Esse país tem que ser um país sério, gente. Porque, as pessoas têm que olhar para o Brasil e falar, não, aquele país é sério. Então, isso causa instabilidade jurídica. Isso causa instabilidade jurídica, causa incerteza financeira, causa prejuízo à imagem do país. Sabe aquela questão de vou investir no Brasil? Não sei não, cara. Não, o negócio lá tá meio bagunçado. O que é crime hoje, amanhã já não é mais. Entendeu? Ou o que não era crime passa a ser crime. A gente precisa organizar a bagunça, né? Pegar os seus poderes, cada um no seu lugar. Se aprovar essa lei de improbidade, ela vai ter que retroagir, não adianta. Porque aquele que foi condenado, olha um prejuízo, Márcio, um raciocínio rápido.
Aquele que foi condenado, por exemplo, em 2020, né, por culpa, com a lei em 2021, ele tá cumprindo a inelegibilidade dele. Ele entra com uma ação rescisória, cancela, Acabou. E esse período, Márcio, e esse prejuízo que ele sofreu? Porque, meu amigo, em eleição, o que vale é o desgaste. Entendeu? Pega o teu nome, o Márcio tá inelegível, solto por aí. Aí depois prova que ele não estava inelegível. As chances que ele ter de concorrido numa eleição, ele foi drasticamente Totalmente reduzido. Lembrando que agora é chapa pura. As coligações somente para os só por cargos federação. Não, cargos majoritários que estão querendo acabar. Tá? E ou seja, para governador pode e para presidente pode. E Márcio, sabe um outro problema? Que assim, eu não sou especialista em legislação eleitoral. A gente conhece um pouquinho porque a gente é curioso, gosta de ler de tudo. Mas veja, você pode coligar na majoritária. Você pode fazer uma chapa de prefeito, vou falar prefeito que é mais fácil de entender, né? Com 40 partidos. Mas os partidos não são obrigados a lançar chapa de vereadores. Tá errado. Mas lembra aquela lei que nós falamos aqui a respeito dessa mudança, e inclusive de que os partidos têm que estar presentes 2 anos antes no município e ter diretório, ter tudo isso, quer dizer, isso é para fazer coisa ficar transparente. Para ficar transparente. Porque aí não aparecem as legendas de aluguel, né, que caem de os partidos de aluguel estão acabando com o fim das coligações, cortou aí partido na metade. Né? E os diretórios sendo no município, a ação do diretório municipal é muito forte. Claro. Os partidos, nós sabemos que os partidos que têm diretório no município, o comando do partido é diferente. As intervenções estaduais e federais, elas podem até ocorrer, mas diante de muita disputa, de muito enfrentamento. E se houver alguma ilegalidade no processo. Caso contrário, o diretório é soberano. O diretório é soberano. É que tem que ser executiva, né? Tem que ser o diretório, tem que ser executivo, não pode ser provisório. Não pode ser provisório. Então isso que ela falando. Troca... E com essa lei que está tentando passar, não se existe, vai se existir mais a provisória. Tem que se ter a executiva. Não, isso tentaram fazer na última reforma, colocaram isso, mas derrubaram. Voltou. Vocês colocaram que não podia mais ter provisória. Aí todo mundo se coçou. É que assim, Márcio, para se ter candidato a prefeito, tem que se ter candidato a prefeito, os candidatos já devem exercer 2 anos antes. Nós vamos trazer essa lei novamente. Isso aí é dar pano para manga. Porque a gente também tem que entender que do ponto de vista prático, veja, não é fácil você manter um partido político, não é. Não é, porque existe um custo. As pessoas não têm o hábito de contribuir mensalmente, porque esse é o correto. Se você se filia a um partido, você tem que ter uma contribuição lá mensal. As pessoas não têm esse hábito. Eu sou meio, vem cá, você já não paga o teu imposto? Então... Aí eu crio uma... Não, eu entendo isso. Faz sentido o que você está falando. Pô, agora... Já deveria estar, olha, né? Porque esse dinheiro... Marcelo, o dinheiro que banca os partidos vem do imposto. Agora, vem cá. Todo mundo é igual perante a lei e tudo mais. Olha, então você pode ser candidato, tá? Mas aí você tem que pagar. Então eu estou tirando a condição... Não, ninguém tem que pagar nada. O partido... Quem tem que recolher o partido, que ele já tem, ele recebe os valores, né? Se tiver a cargos eletivos, esses cargos que tem que dar um jeitinho de, né, a contribuição para o partido para ser mantido. Ou então não. Agora, você tem que recolher, você tem que pagar. Quer dizer, qual é a prática? Qual é a prática democrática nisso? Não tem, né? É errado. Até partidos que têm, que estão com mandato, né, que tem candidatos na cadeira, eles têm dificuldade para recolher o valor, para receber valor daquele que é mandatário. Então, aí fica Imagina assim. o cara que não ganhou, que está suplente, que, né? Então a estrutura do partido, ela tem que... Ou então cria-se uma outra forma que as pessoas possam participar da política sem ter essa obrigatoriedade. Ah, não, você tem que pagar. Não é um clube. Então... Para eu exercer o meu direito democrático, minha voz, para eu participar de uma agremiação política, eu preciso contribuir? Então, aí, Márcio, a gente cai numa discussão assim, meio que sem fim, sabe? A gente teria que rever todo o processo eleitoral. Todo o processo eleitoral. Então, porque se você, por exemplo, a gente pode criar regras para uniformizar, mas temos que tomar cuidado para não elitizar. Não, é simples. É que nem o partido novo. O partido precisa de uma sede? Legal. Então você cria um espaço público onde essa sede pode ser instituída. Então, mas... O partido precisa se reunir? Tem um espaço público que ele vai se reunir. Mas... A Câmara geralmente é um espaço onde se reúnem. Então, ó,
poucas pessoas sabem, por exemplo, se você é diretor partidário, né, de um partido, você pode pedir lá um anfiteatro da Câmara para fazer. fazer. Um requerimento, eles só não vai fazer anúncio de campanha lá dentro. Não pode. Para reuniões. Você quer reuniões fazer? Você pode. Porque isso que você falou existe. Ó, preciso fazer uma reunião partidária do meu partido, não tem um local. Tem lá a Câmara lá. Local. É só fazer o pedido que você tem direito. Mas isso não é difundido, Márcio. Tá bom. Não é difundido. Vamos voltar para as eleições agora, porque dia 19 tá. Amanhã era o prazo que o general pediu para aquela questão da análise do código-fonte, né? Das urnas. Verdade. É o prazo. E falar em código-fonte, o TSE está com um material de divulgação mostrando as urnas abertas. Eu não sei se você já passou por isso. Não. Você está no YouTube e mostra um técnico, ele pega uma urna, ele abre e mostra como que é a placa-mãe, como que é a memória flash. Eu achei interessante isso. Nós temos alguma placa-mãe aí? Não, né? Não tem, né? Poder mostrar? Eu vou mostrar, acho que ele mostra que, para ver como o sistema é fechado, não tem. A placa-mãe não tem nem placa de rede, Márcio, que é para não permitir que tenha conexão externa. É só conexão direta. Isso é uma campanha que o TSE lançou. Meu impulso é pegar uma placa-mãe que eu tenho aqui para mostrar para o pessoal o que é a placa-mãe. Mas um microchip, né? Um microchip. A questão do que se tem ali dentro é que chama atenção, né? Essa é a programação é que chama a atenção. O André vai falar um pouco mais sobre essa questão da lei. Eu vou pegar a placa-mãe. Vai pegar a placa-mãe? Eu vou pegar a placa-mãe. Vai lá, pega lá, sobe lá. Enquanto vocês estão falando... Lá. Não, eu digo porque é o seguinte, veja. As pessoas ainda continuam questionando a tecnologia empregada nas urnas eletrônicas. Olha, a gente primeiro precisa confiar nas instituições. Nós não podemos lançar essa desconfiança, dizer que ninguém presta, que todo mundo tá metido em coisa errada. As urnas estão aí há mais de 20 anos elegendo, né, democraticamente nossos representantes, desde nível nacional, estadual, municipal. Então a gente já elegeu presidente, senador, governador, deputado, prefeito, vereador, tudo com urna eletrônica. E agora vocês estão questionando. Pegou? Mostra aí, Márcio. Motherboard. Isso é a placa-mãe. A placa-mãe. Então, essa campanha do TSE mostra a placa da urna eletrônica. Mostra aí, Márcio, onde é o conector da rede. Conector de rede. Isso aí, ó. Ver aqui, mas é claro, dá pra ver aí? Conector de rede aqui são os USBs. Essa sua USB azul é de 3.0. Tem a entrada de HDMI aqui, a entradinha de HDMI tá aqui. Isso, então. A placa não tem. Esta é a placa de um computador. E a urna nada mais é do que um computador sem acesso à internet. A discussão é que dentro desse rapazinho aqui, ó, esse é o rapazinho que processa tudo, né? Dentro desse rapazinho que processa, onde passa as informações, e tem também a EPROM, né? Que é a que garante toda a informação, que garante toda a base de dados, onde fica o código-fonte. Então essa é a discussão, porque independente da internet, dependendo da programação do código-fonte, pode-se ter uma alteração. Isso. É aí que a gente entra num problema. Veja, Marcelo, se a gente desconfiar de todo mundo, então não vai ter programador para isso. Não, eu tem que acredito. Ser um programador que você que tem desconfiança indique. Eu não estou entrando, não estou pisando. Não, o que eu penso assim, para não se ter essas desculpas, essas dúvidas, olha o que foi, o que não foi, trabalha de forma transparente. Ok, estou com dúvida no código-fonte, vai lá analisar o código-fonte. Quem não deve não tem, vai lá, pega e analisa lá e acabou. Mas vai desmoralizar. Não vai desmoralizar nada, vai dar mais credibilidade. Não encontrou nada lá e acabou. Entendeu? O código-fonte está funcionando. Aquela questão imprime para a pessoa saber o que ela está votando. O que eles alegam é que é possível adulterar. Olha, para adulterar você tem que ter acesso físico. Não tem como entrar pela internet, entendeu? É isso que está se colocando. Se a urna pode ser adulterada, e se ela é adulterada na programação dela. Na programação. Porque ninguém vai entrar aqui porque não tem nenhum acesso, não tem nenhum programa. Você não vai chegar no dia de votar com um pendrive lá e espetar. Não dá, porque ela só saindo dali, ela vai imprimir, vai sair o relatório e o pessoal vai coletar o relatório dela depois. Isso. Então o que está se discutindo é um processo aqui dentro.
Esse é o código de Olha fonte. que loucura, né? Que situação que nós chegamos, hein, Márcio? Que loucura. Então a gente vai ter que duvidar do celular também, pô. Mas o Tem que celular, duvidar do celular. vou colocar a placa motherboard. Não, você pegou uma Motherboard. placa e eu tô comentando sobre isso porque eu vi antes de ontem, tava assistindo um vídeo no YouTube e Essa entrou é uma placa de um uma computador, propaganda né? TSE. Ela pode ser até um pouquinho menor que essa da Urna. Não, é quase sei. o mesmo tamanho. Quase o mesmo tamanho? Quase o tamanho. Mesmo tamanho? Então essa é a motherboard. Quase no tamanho, só que não tem todos os conectores justamente por quesitos de segurança. Tinha uma passagem com um sobrinho que ele tava mexendo no computador uma hora, ele perguntou, tio, qual que é o problema? Ele tinha uns 4 aninhos, né? Eu falei, o programa é na placa-mãe. Aí beleza. Aí ele foi lá, pegou outro computador, começou a mexer, falou, o que você está fazendo aí? Estou mexendo na placa-filho. Tá aí Boa. a placa-mãe aí, então é essa a situação, a dificuldade. Não, você que pensa mais prazo, está chegando aí o prazo, que até tem prazo para as urnas acabarem sendo distribuídas para o território nacional. Tem e geralmente prazo, quem Márcio. faz essa distribuição, de repente, aí acho que... Márcio, tem prazo para tudo. Tem prazo, por exemplo, depois que sai todos os registros de candidaturas, tem um prazo para a Justiça Eleitoral mandar o arquivo com os candidatos. E os caras estão vendo se está funcionando assim, quando você digita a tecla, o número sai ok. Se de repente não tem um subcomando para alguém espetar um pendrive e fazer uma leitura e alterar alguma coisa. Tudo faz código, parte. né? Um código, né? E o brasileiro é criativo. É. O brasileiro é criativo. A NASA ainda vem estudar o brasileiro. Tipo, a única modificação que eu acho que Eu acho que deveria ter- muitos jovens vêm para cá para estudar os brasileiros. Falam, não, vamos estudar aqueles caras lá. Eu acho que a única coisa que deveria ter, Márcio, a gente já comentou aqui, é a questão de você ter aquele confirma duplo, né? Você escolhe os candidatos, aperta confirma, aí ele mostra na tela um impresso, você bate o olho ali, fulano, ciclano, beltrano, tá, e confirma de novo. Aí cai na urna e você não leva pra casa. Colocar uma tela bacana, né? Não adianta colocar aquela Isso. telazinha, coloca uma Então. tela bacana, ó, esses são seus candidatos, você confirmou esse voto aqui, confirmei, é isso aí mesmo, vai, pronto. Aparece a fotinha do cara ali, dá o seu Esse jeito. seria um Ideal, né? se eu não me engano, é a versão 3 da urna. A versão 3.0. A gente tá na versão 1.2, ou coisa assim. bem- Entendeu? Mas a versão nova, ela permite isso. São mais de 5 mil municípios, né? Não, é um custo altíssimo, opa. Isso, entendeu? Então o investimento para se manter. Vamos para as próximas matérias desta manhã. Toca o barco. Vamos tocar o barco? Um pouquinho Toca de o barco. eleições e vamos que a vida continua. E o Santos prepara a nova licitação para as obras do Coliseu. Teatro Coliseu. A Prefeitura de Santos teve previsão de lançar um novo edital para dar prosseguimento à primeira. A obra conta com verba do departamento. O órgão analisa a alteração do projeto. Acessibilidade. A Secretaria de Infraestrutura e Edificações. Ao mesmo tempo, a Prefeitura negocia com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, a obtenção de 11 milhões para as outras etapas de obras no teatro. O objetivo é que o Coliseu esteja totalmente reformado e o centenário em julho de 2024. 100 anos, ele vai fazer 100 anos e para se fazer a manutenção, olha a briga que é, né? Vai fazer 100 anos. Para a reforma e restauração do teatro são necessários cerca de 22 milhões. De verba do Danitur e 5 milhões de uma empresa de Porto dos Santos para incentivo à cultura, por intermédio da Lei Rouanet. Os aspectos do teatro poderão ser liberados para o uso gradativamente, a partir do término da primeira etapa de obras, de acordo com a análise da Prefeitura. Equipamento. Olha o valor. 22 milhões. Você vê aí, Márcio, 22 milhões. você vê que bacana aí a questão da Lei Rouanet? Sim. Tá vendo? As pessoas não sabem, ó, a Lei Rouanet também serve para restaurar prédio público, tá? Nós Aí, ó. estamos com um problema como esse. Existe um problema dentro da sala, que era um auditório que virou um teatro no Parque Arelinas. Foi arrecadado por uma destinação, aí para se mudar a destinação, uma complicação juridiquês aí enorme. E por isso não se tem aquela sala,
Não, na até verdade. hoje, a gente vai... Pô, Tá parada até hoje. Vai completar 10 anos que a sala tá 10 anos tá lá, que tem a sala aqui não passa um piano pela porta. Pô, bicho, olha... Bom, vamos voltar aqui pro Teatro Coliseu? Vamos para 100 anos do teatro, 100 anos do Teatro Coliseu e toda essa situação, né, que Você envolve... vê, ó, dos 22 milhões, metade do valor o município vai tentar, né, buscar com o BNDES, que é o governo federal. É para isso que serve o BNDES. Posso fazer uma Claro que pode. O BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Nacional. Todo o valor que você pegar nesse banco tem que ser aplicado no território brasileiro. Não é para emprestar para fora. Não é para prestar para fora. Entendam isso, entendam. Você quer gerar emprego, você gera emprego aqui. O dinheiro que vai ser pego vai gerar emprego aqui no município. Claro, não no nosso, de Santos, né? Mas... Assim, aí, sem contar que você acaba também intervindo na questão internacional de financiamentos, né? Exato, exato. Você não pode ficar emprestando dinheiro lá pra fora, né, Márcio? Pô, pelo amor de Deus, né? E tem gente que defende isso, Não, aqui dentro a gente está precisando de investimento, o pequeno investidor, quem está querendo desenvolver, precisa dessa alavanca, dessa incubadora financeira que o BNDES pode favorecer, né? Uma ótima analogia você fez, uma incubadora financeira. Ótimo, Precisa, ótimo, precisa perfeito. disso, porque senão não avançamos. Então, 11 milhões vem do BNDES, 5,5 vem do governo do estado, que é o DADTUR, né? Que é o órgão ligado ao turismo, que incentiva, porque o Santos é cidade turística. Não é só um município de interesse turístico, é uma instância turística. E tem aqui... os outros 11,5 via lei, os outros 5,5 via lei. Eu tenho falado bastante aqui na questão dos 200 anos da independência, né? Que agora, 7 de setembro, são 200 anos da independência. Perfeito? Estou errado? Não. Estou certo. Estou certo. E o que acontece nos 200 anos da independência? Todos sabemos que os monumentos na Serra Velha, na Serra do Mar, no Caminho do Mar, foram construídos em homenagem ao centenário da independência. Sim. E eu me pergunto o que está sendo feito agora em razão dos 200 anos da independência e esses monumentos que aí estão, que são monumentos que estão em território na cidade de Cubatão, na região da Baixada Santista. São monumentos históricos. A calçada de Lorena, por onde Dom Pedro passou, e milhares de pessoas passaram utilizando esse caminho. Né? O rancho da maioridade, a casa de visitação, né? Toda essa situação que envolve esse legado que já vai se fazer 100 anos. Exato. 100 anos de construção. Então, quando a independência faz 200 anos, os monumentos que foram erguidos em homenagem ao centenário da independência fazem 100 anos. Exato. E o que se tem? Os azulejos portugueses, toda essa situação, o que se tem, né? O que está sendo feito? Qual é a programação? São 200 anos, é o desfile cívico-militar. E esse acesso, o que está sendo feito? Para uma cidade que tem um interesse turístico, algo deve estar sendo feito. O município é município de interesse turístico. Santos está sendo preparado para fazer 100 anos o Coliseu. Então, em 2024, já está se pensando nisso. E nós estamos diante aí, o Cubatão tem a possibilidade... Mas você vê, Márcia, é que a gente não pode comparar as cidades, né? Que aí nós estaremos sendo injustos. Mas veja, o evento... É ano que vem. Não, 2024. Então. 100 anos. Ano que vem. Não, 2023, o ano que vem, 2024. Ah, não, desculpa. Verdade. Daqui a 2 anos, eles já estão buscando planejamento, verba né? Federal, estadual e iniciativa privada. Porque a Lei Rouanet é iniciativa privada, tá? O pessoal não entende, mas é iniciativa privada. É abater do imposto. Aquele dinheiro que a empresa iria pagar para imposto, ela vai pagar de qualquer forma, só que é direcionado para uma atividade específica. No caso, reforma do Coliseu, que é para a população santista. Aqui em Cubatão... para a Baixada toda, né? O Coliseu é a região metropolitana, é da Baixada. Todo mundo participa. Todo mundo É que como está em Santos, né? É responsabilidade do governo santista. Exatamente. Mas é para todos, né? Que é o que a gente tinha que ter aqui também no município, sim, né? Sim. Um setor de captação de recursos. Tem recurso pra caramba, Márcio. O polo industrial está aqui. Exato. 27 empresas. O polo não tem uma ação aí... Condenou as indústrias de 1984. Cuidado com a gente que participava dessa... Não tem nem como... Olha,
eu ouso em dizer que não tem nem como você pegar esse valor mais, porque as indústrias que tinham naquela época, elas não existem Não, mais. as ações já foi transitada, acho que Não, vem mas dinheiro, as indústrias não vai existem dinheiro, mais, Márcio. não, mas vai dinheiro para, não existe aqui, mas tem algum lugar que tem um responsável. Tá, então vai dinheiro para tem que buscar construção, elas. para a urbanização da Vila Esperança, o dinheiro muito dinheiro tá aparecendo aí. Né? Mas voltando à questão dos 100 anos, 200 anos, A gente começa a falar da vai frente, longe, vai né? longe, né, cara? vamos voltar Volta aqui, vem aqui. Vamos voltar para os 200 anos de independência, né? E para o chá, que eu sei que o Teatro do Caos em Cubatão vai estar desenvolvendo o Caminho da Independência, né? Que conta Esse ano a tem de passagem, novo, né? Que mês que é, Márcio? Anos? É em Márcio, setembro. É setembro, né? 200 anos, quer dizer, não são 200 dias. 200 anos são, no mínimo, André, no mínimo, quantas gerações? No mínimo 5 gerações, no mínimo. 5 gerações, quer dizer, é muito tempo, né? É muito tempo. Bom, vamos colocar, vai inserir alguma coisa sobre o Coliseu? Não, eu só queria dar essa ênfase na forma da captação dos recursos. E assim, do planejamento 2 anos antes. E o planejamento, porque você fala, eu tenho que reformar um prédio, não tem dinheiro. E a multa de 1 milhão em cima da empresa, hein? Opa. Multou. E assim, dependendo do rompimento do contrato, a empresa não participa de licitação tão cedo, viu? Fica de fora. Fica de fora. Qualquer licitação no território nacional. Hein? Exato. Vamos à próxima licitação pública, tá, gente? Banca faz reforma e aumenta a área de ocupação. A Prefeitura de Cubatão, via Secretaria Municipal de Obras, notificou na quarta-feira, dia 17, o proprietário de um comércio no centro da cidade. A banca, que funcionava na rua Manuel Jorge, 83, foi intimada, funcionava, nem sei se funciona. Não, ela funciona. Funciona. Foi intimada a realizar a demolição do anexo construído de maneira irregular, conforme está na publicação de ontem do Diário Litoral, número 1050. O estabelecimento comercial, uma banca que vende materiais eletrônicos para celular, tem autorização para atuar em 10 metros quadrados. Porém, o proprietário ampliou a área construída para 30 metros quadrados, sem qualquer autorização ou alvará da Prefeitura. A Associação Comercial e Industrial de Cubatão já havia se pronunciado solicitando providências sobre o caso, uma vez que o estabelecimento avançou sobre a calçada, dificultando a passagem de pedestres. A Prefeitura de Cubatão informa que o local pode continuar atendendo, porém deverá interessante, porque a Associação Comercial e Industrial se pronunciou sobre a questão do impedimento na calçada do trânsito de munícipe. Você vê aonde que a SIC pode ir? Então, agora é interessante porque há impedimento em calçadas em outros locais também. Exatamente. Em outros locais também. Então, já que se olhou essa calçada, né? Vamos olhar o restante, porque, afinal de contas, está errado. A alvenaria, não sei se é alvenaria. Não, ali existe uma regra, madeira, né? Existe uma regra para as bancas, né? A banca tem que ser móvel. Tem que ser móvel, pode se pegar de um lugar, a estrutura pode ser movida. Inclusive, teve uma banca aí, uns 3 anos atrás, que ficava rodando toda a cidade, né? Cidade de Cubatão, uma banca tinha cada dia amanhecia num lugar. Porque você pode erguer a banca e transportá-la. Essa é a intenção da banca. São assim que são as bancas, elas são móveis. Elas têm ligação de energia, têm ligação de esgoto, mas são móveis. Não são fixas. Né? Não são donas da área onde estão. Elas permanecem naquele ponto. Exato. Não há uma propriedade porque é público ali, né? E aí aumentou a calçada contra a lei e a prefeitura acionada acabou, eu não sei se foi acionada, se foi fiscalização. Não, ali deve ter sido alguma denúncia, né? Alguém deve ter feito denúncia, passou ali, questionou a ampliação. E aí eu convido os munícipes, em todas a calçada foi feita para que você tivesse a condição de caminhar. Se algo está impedindo a sua circulação, reclame. Mas, Márcio, esse é o problema, que nós não temos o conceito de público. A gente não entende o que é público. O público não é de ninguém. O público é nosso. Eu falo isso para alguns amigos. Falo, olha, quando você vê alguém quebrando uma calçada, você tem que ir lá e chamar a atenção do cara. Não é a minha casa. Claro que é a sua casa. O cara que joga o lixo ali. Exato. Quando as pessoas acabam interrompendo o trânsito, o transeunte, né? O pedestre ali, tá errado. Se teve esse exemplo aí, Márcio, se tem uma calçada quebrada e uma pessoa de idade cai e se machuca, a culpa
É do poder E quando público. você tem que sair da calçada e transitar na rua porque a calçada está ocupada? E se você é atropelado? De quem que é a culpa? É do público. Por isso que nós temos que ter esse apego à coisa pública. Agora, não Né? dá, a gente entende assim, a lei foi aplicada ali, mas tem que ser igual para todos. Pra todo mundo. Então, E aí? Você aplicou ali, olha do lado, vê se está acontecendo a mesma coisa. Deveria intimar todo mundo, né? Aquela rua era onde ficavam todas aquelas barracas ali, né? Ainda tem algumas, tá? Ainda tem Ficavam os algumas. varais, aquela coisa toda, né? Isso, ainda tem algumas. Passa ali, não, ainda tem algumas. Então, e aí, eles têm autorização para estar ali? Tá ocupando a calçada? Porque é o seguinte... Tá impedindo o trânsito do pedestre? Exato. Aí a gente cai num problema, por exemplo, tudo bem, o rapaz aí, o proprietário da banca, tá cometendo uma irregularidade. Tá errado. Mas ele, para estar ali, ele tá pagando. Tá pagando para estar ali. Tá recolhendo, e tá dentro da lei. E tá dentro da lei. Ele cometeu um deslize, não pode aumentar sem autorização. Vai pagar a multa, vai ter que demolir, Exatamente. vai perder o investimento. Vai perder Ficou investimento. chato, mas tá. Ele vai respeitar a lei. E os outros? Como é que fica? Agora eu não posso pegar uma. Eu faço a lei cumprir para quem está ali. Dois pesos, e duas no medidas, outro, né? Não dá, né? Então essa situação precisa realmente ser verificada e precisa ser bom, igual para todos, né, André? Todo mundo, pô. É por isso que a gente É bom fala. ver a ação pública, né? Ver a SIC, ver a prefeitura agindo, é lógico. Ninguém quer aqui que ninguém tome prejuízo. Mas correndo tudo dentro da lei, funciona, né? Isso é bacana, isso é bom. Vai ter que bancar o investimento e redução. Perdeu, né? E correndo risco, de repente, perder até a licença por descumprimento, tem essa possibilidade. E aí a gente chama o olhar para que se observe o todo, né? Observe o todo, né? Observe o todo. Porque se for para uma questão de trâmite, né? For uma questão de trâmite, de trânsito, pergunto, tem lugares que o pedestre não consegue caminhar. Então, a justificativa da SIC tem realmente alicerce, né? E aí. Assim que tá certo, pô. Tá certíssimo. Tá certo. Agora resta a execução. Se tirar o cara, tem que tirar os outros. Tem que ser pra todo Se a mundo. lei para ele você está aqui, você não pode usar, então quem está usando Quem tá do indevidamente. lado, e aí? E aí? Fica Porque, complicado. eu vou te falar, uma forma de driblar isso, por exemplo, eu crio a banca, tá? Ele diminui a banca e põe uma barraca pro lado. E aí? E aí, como é que fica? Como é que faz? Ele tira a mas banca. não pode, mas se tirar a barraca dele, tem que tirar dos outros também. E agora? Aí a gente tinha que pegar o setor responsável da prefeitura e regularizar a situação do pessoal que tá ali. Entendeu? Pegar a documentação, verificar se são MEIs, tá? Porque a legislação de ambulante exige que seja um MEIs, regular, para poder estar prestando serviço. Agora, não é justo, né? Não é justo você aplicar apenas a um. Tem que aplicar a todos. A lei é para todos. Perfeito, não? Perfeito. Legal. Bom, nós estamos aguardando a questão também que envolve os setores de educação, né? Essa questão está falando de verbas que seguem para que as escolas vão receber verbas para manutenção, alguma coisa toda, vão receber essa questão, sabe, de pato pra ganso, né? Essa Não, questão tem um projeto Avança Escola, é isso? Avança Escola, que as escolas vão receber verba. Mas, na verdade, tem muitas escolas que a PM não está em condição de receber nada, né? Eita, Problema jurídico, CNPJ, muitas não têm, não estão compostas, a documentação não está ok. E aí? Como A é que contabilidade disso, prestação de contas, como é que resolve isso, né? Eu estou dando a solução ou empurrando o problema, né? Márcio, em São Vicente eles criaram um departamento de reforma de escola, se eu não me engano. Direto, é um departamento dentro da prefeitura. Seria dentro da Secretaria de Educação, não, dentro da Secretaria de Manutenção, eles criaram um setor específico para fazer manutenção escolar. Né? Chama atenção essa questão de manutenção escolar, não querendo te cortando, André, porque assim, a verba é da educação, Isso. mas quem executa é uma outra secretaria. E quem presta conta, quem é? A educação. Essas são coisas do poder público, né? Veja, a educação deveria, por exemplo, se a verba vem para a Secretaria de Educação, a educação é que deveria contratar
para executar o serviço. Com assessoria Da manutenção da pública. da parte fiscalizar, técnica, né? Que são os parte fiscais. técnica vai dar lá, ó, vamos orientar. Mas, na verdade, a verba sai da educação, vai para um outro setor. E aí quem tem que prestar a conta é a educação. Ô, Márcio, em 2000, coisa recente, os próprios vereadores criticaram muito quando pegaram as emendas impositivas dele e colocaram 50% saúde e 50% educação. E alguns vereadores atentaram para esse ponto. É para a educação, mas a pasta que vai gerir essa verba toda é manutenção. Entendeu? E aí fica, e quem tem que assinar é a Secretaria de Educação que dá o Aí tem que chamegão entrar lá. naquela CPF é o conta, dela. né? Naquela conta do mínimo de 25% da Certo, receita. aí É uma coisa papai, meio... tem toda essa situação. Então deveria a contratação sair da Secretaria de Educação, mandar a verba para lá e 10 contrata. horas e 30 minutos, a taxa do IPTU voltou, a taxa de lixo voltou a ser... Não, ainda está tramitando ainda. Ainda está tramitando Tá ainda. tramitando. E ano que vem volta, tá? Pelo que a gente apurou, ela já vem já no IPTU de janeiro. No IPTU de janeiro. 10 horas mais 30 minutos. Uma colocação? Não, hoje tá sossegado. Está sossegado, né? Quinta-feira sossegada, também frente fria está chegando. Se agasalhe, se prepare, vai intensificar até sábado e domingo a coisa começa a dar uma melhorada. Previsão de neve, né? No Rio Grande do Sul. Olha. Ali. Neve no Rio Grande do Sul, então a temperatura cai. E aí, é a segunda queda na temperatura durante esse inverno e tem mais uma para acontecer em setembro, né? Aí depois disso acho que a coisa começa a normalizar, vem a mudança de estação. Tá certo? Encerramos? Encerramos. Chegamos ao final de mais um Virtual News, 10 horas mais 31 minutos. Agradecendo a participação do André Lima, TPC. TPC Notícias, www.todosporcubatão.com. Acessa lá que temos notícias quentíssimas, né? Quentíssimas. Maravilha! Notícias quentes, fontes confirmadas, Fontes verificadas. verificadas. Agradecendo a Maria Clara nos controles, aqui dando suporte técnico. Agradecendo a sua audiência. Gratidão aí por você estar conosco. Lembrando que você pode compartilhar, assim, se inscrever. O conteúdo daqui a pouco está à disposição sempre no YouTube e no canal, no nosso site radiovirtual.com.br, virtual com 2 L's. Me perguntaram, Márcio, por que 2 L's do virtual? Porque lá atrás, em 2008, quando ela foi instituída, os L's diziam a menção de dizer sobre latitude e longitude. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que tiver conexão de internet, você acessa a rádio virtual. Por isso, virtual. Virtual com 2 L's, latitude e longitude. Perfeito? Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.